Palavras de vida eterna. Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Lição 39. No auxílio a todos. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Palavras de Paulo Apóstolo. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda a espécie, padecendo vicissitudes que, muita vez, se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é base de segurança em nosso caminho. A vida em sociedade, para ser saudável, pede a observância de regras e leis, sem as quais o caos se instala, trazendo consigo toda a sorte de perigos e males. Já nos grupos primitivos, em tempos remotos, o homem percebeu a necessidade de estabelecer lideranças, a fim de conferir melhores condições para a vida em grupo. O mais forte protegia o fraco. O que sabia mais ensinava àquele que ignorava. Cada um fazia sua parte e colaborava para a manutenção do equilíbrio. Ao longo da história, os grupos passaram a formar vilarejos, povos, territórios e países. E com o crescimento populacional, cresceram também as necessidades administrativas que visavam a proteção e o bem-estar do povo. Os espíritos superiores nos ensinam que a vida na matéria é cópia imperfeita da vida espiritual, o que significa dizer que tudo o que fazemos aqui é um reflexo turvo do pensamento divino, porque nossas imperfeições morais impedem que vivamos os ideais de justiça e paz que tanto desejamos. Nesta lição tão valiosa que o benfeitor Emmanuel nos traz, nos deparamos com a face desagradável da humanidade em curso neste planeta, a caridade seletiva. É ela, a caridade seletiva, que nos caracteriza como alguém que sofre de terrível crise de identidade. Quando estamos em um ambiente religioso, nossos lábios rogam pelos sofredores,
pelos irmãos que arrastam as correntes do sofrimento neste mundo de provas e expiações, os quais trazem chagas no campo da saúde física, padecem com os efeitos da miséria, vertem lágrimas por infortúnios os mais variados. Mas, quando em situações sociais outras, abrimos espaço para as sombras que ainda acolhemos no íntimo e praguejamos contra nossos líderes políticos, para quem não poupamos palavras de insulto e ofensas morais, esquecendo-nos desta forma que eles estão em aprendizado moral e ascensão espiritual, assim como nós. Por que será que a imagem do pobre desvalido nos causa tanta comoção? Mas a queda do administrador público suscita em nós as piores inclinações para a crítica. Jesus trouxe ao mundo a mensagem da fraternidade irrestrita, incondicional. Mas nós, tão lentos em aprender suas lições e tão rápidos em condenar o irmão de caminhada, persistimos ainda em julgar e condenar, quando deveríamos, assim como fez o Mestre, condenar o pecado, mas jamais o pecador. Observemos nossas inclinações, reflitamos sobre nossas atitudes e, se formos sinceros, reconheceremos que nós somos tão doentes e necessitados quanto os irmãos que hoje são responsáveis pela administração de nosso país. Oremos por eles, para que quando estivermos em seu lugar, haja alguém que ore por nós.